Então, boa noite a todos, pessoal. Estamos iniciando o nosso encontro aqui, o primeiro encontro depois desse recesso nosso. Todos sejam bem-vindos. Nós iremos falar hoje um pouquinho sobre a observação de sala de aula, um tema que está no nosso cotidiano, está no nosso cotidiano também das turmas da EJA. Então, ele é um tema bem debatido hoje, foi debatido nas formações. Ele é um tema bem importante a ser relatado aqui para nós conhecermos um pouquinho mais desse processo de observação da sala de aula. Então, aqui o primeiro slide nos traz uma reflexão ali, a mesma reflexão que foi passada anteriormente, no início ali das férias, antes das férias, né? Então, a importância ali da câmera aberta, que eu olho o outro me olha. Então, a sua participação acontece ali com câmera aberta, os nossos encontros se tornam mais acolhedores e participativos. Então, vale destacar ali também a importância da câmera aberta, está prevista no manual, já foi debatido conosco ali nos encontros anteriores. De nossa agenda aqui, nós temos um acolhimento de 5 minutos, um início de conversa de 15 minutinhos, conceitos importantes de 10 minutos, uma em ação de 20 minutos, e uma reflexão aqui de 10 minutos, uma troca de experiências de 15 e um saber mais de 5 minutos. Nossa agendinha de hoje. Para acolhimento, nós trouxemos o quê? Um vídeo aqui que relata aqui o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto. Eu vou estar aqui repassando para vocês, para iniciarmos nosso encontro de hoje. Buscando aqui refletir sobre o poder da unidade, do trabalho em conjunto. It's smarter to travel in groups. Aqui ele nos trouxe aqui a importância do trabalho em equipe, nesse vídeo, uma reflexão de como é importante. Às vezes nós nos damos conta ali de que temos um problema e muitas vezes esse problema ele pode ser resolvido ou ser trabalhado ali que em equipe nós possamos vencê-lo ali de uma maneira colaborativa. Então, o nosso tema hoje de observação, ele traz muito essa questão do trabalho em equipe, da importância de um auxiliar o outro. Então, ele nos traz isso para nós podermos vencer esses desafios,
essas questões que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós estamos aqui buscando essa interação aqui, voltada para o crescimento em conjunto. Eu vi que a Donis tinha levantado a mão, você gostaria de comentar alguma coisa? Boa noite, Liliane. Boa noite. Quero avisar que eu vou dispensar minha turma lá para o recreio e vou dar uma saidinha bem rápida. Já volto. Tá bom, tranquilo, Donis. Então, aqui nós temos a observação de sala de aula como requisito. Então, na observação da sala de aula, o trabalho, principalmente, ele é colaborativo. É um auxiliar o outro, não de uma maneira ali em que possa vir a prejudicar, não de uma maneira negativa, e sim de uma maneira positiva. Então, nós buscamos esse crescimento ali em equipe, como o vídeo ali nos traz. É importante esse crescimento ali em equipe, que nós conseguimos, às vezes, ver um problema que esteja ocorrendo ali, que eu não consiga ver, o meu colega consegue ver, o meu pedagogo consegue me auxiliar ali com alguma dificuldade. Então, são coisas assim para crescimento profissional mesmo, ali, crescimento na nossa área da educação. Aqui nós temos qual a sua opinião sobre essa observação de sala de aula? É uma possibilidade de crescimento ou uma obrigação? Se alguém quiser comentar aqui, gostaria de comentar no chat, ou se quiser abrir o microfone aqui para compartilhar essa opinião aqui conosco, sinta-se convidado, sinta-se à vontade. Sempre relatando aqui que a observação de sala de aula, como que ela é um trabalho em conjunto. Então, a minha observação de sala de aula, ela deve ser para crescimento. Nunca deve ser olhada como uma obrigação, vista como uma obrigação, ou até mesmo como se você estivesse sendo espionado, cuidado por alguém. É algo com o que possa ser crescido em conjunto mesmo. Então, essa possibilidade aqui, ela é de crescimento, não de obrigação, que nunca seja visto como um fardo, como uma obrigação, como um tenho que fazer, e sim como algo a crescer, algo a complementar ali em nossos casos. Lembrando que se vocês quiserem participar, só levantar a mão, abrir o microfone, estão convidados. Aqui para nosso início de conversa, nós temos uma questão a ser levantada. Então vamos imaginar aqui um pouquinho que o seu diretor ou pedagogo entra em sua sala de aula sem avisar e fica ali apenas observando o seu trabalho. Como que você se sentiria? Quem puder ali, ó, essa é uma atividade de escrever no chat. Estou aguardando a resposta de vocês aqui no chat. Como o material ali nos traz, de escrever aqui no chat. Estou aguardando as contribuições de vocês escrito ali. Boa noite, pessoal. Estou aguardando ali a contribuição no chat de vocês sobre a questão. Então, vocês vão responder no chat.
como que vocês se sentiriam se o diretor ou o pedagogo entrasse em sua sala de aula sem avisar e ficasse ali apenas observando o seu trabalho ali? Como que vocês se sentiriam? Pessoal ali, por favor, comentar no chat. Liriane, no chat aqui na mensagem? Sim, na mensagem. Ah, tá. Então, aqui nós temos uma contribuição da professora Andriele. Ela se sentiria normal. Como foi citado, a observação é uma forma de acrescentar. Às vezes, alguns pontos que passam ali desapercebidos e em sala de aula ali, esses pontos podem ser melhorados através da observação. E nós podemos estar nos aperfeiçoando e melhorando esses pontos. Já temos uma contribuição. Aguardo as contribuições do pessoal aqui no chat. Quem estava chegando agora, pode contribuir ali respondendo no chat, pessoal. Temos aqui a contribuição da professora Carla também. E aconteceu já com ela essa situação, para falar a verdade, ela e os alunos se sentiram incomodados. Então, essa aula, ela estava como sendo uma participação ativa dos alunos e se tornou um silêncio, a aula perdeu o rumo, né? Então, como é uma questão ali de nós precisamos ser comunicados antes de qualquer observação, de qualquer interferência em sala de aula. O fato de sermos avisados, não sermos avisados dessa observação, muitas vezes nos faz nos sentir mal, né? Então, algo ali que não é nos avisado, não é nos previamente estabelecido, é algo que talvez não seja bem recebido. E uma das questões levantadas nas formações é o fato desse agendamento prévio, dessa conversa que os pedagogos e diretores devem ter com os professores. Estou aguardando aqui mais alguma participação no chat, respondendo a questão aqui nossa. Quem puder ali responder no chat, se não quiser responder no chat, também pode abrir aqui o microfone, conversar conosco. Eu estou no aguardo ali, pessoal, da resposta de vocês. Quem quiser pode responder aqui conosco, a atividade aqui na nossa Meet, ou quiser pode responder também pelo chat. Fica aberto a vocês. E daí parece que eu ouvi hoje que ele passou mal de novo. Na verdade, que na onde eu faço a observação, os professores sabem, são avisados, mas a gente já percebe que é diferente a aula, né? Os alunos, eles ficam diferentes, a gente estando na sala, né? Sim. Mas, assim, sempre avisando, então o professor sabe. E, assim, eu tenho um professor que ele não quer que entra, e aí, então, a gente respeitou, então, na dele eu não entro. Né? Mas, assim,
já existe uma mudança no comportamento por a gente estar lá. Mas, assim, sempre procuro avisar. Sim, o fato de avisar ele é muito importante. Então, é um dos quesitos que é repassado, que precisa ser comunicado, não é? Essa observação ela precisa estar previamente comunicada, concordada, não é? Então, não pode ser um fato que seja passado ali, eu vou chegar hoje e vou observar. Mais uma contribuição aqui no chat da Carmen. Ela sentiria normal, mas os alunos mudam muito o comportamento. Essa mudança de comportamento, ela, como até a Eliane citou, ela é algo comum, né? Professor, seja o diretor, seja o pedagogo entrou na sala, eles mudam. Então, muitas vezes, Sim. alguns problemas deixam de aparecer, né, Eliane? Que nós temos Sim, em e sala. assim também, né? Pelo menos assim, enquanto eu estou assistindo, se tem algum aluno que fica no celular ou que não está prestando atenção na aula do professor, eu não falo nada. Eu deixo a aula acontecer normal, o professor que administra, né? Sim, Se lá na sala a situação ali não é adequada, né, para a aula, o comportamento dele, mas também assim, durante a aula da observação, eu não fico me intrometendo assim na aula do professor, eu deixo ele, né, se ele tem que falar, ele chama atenção, ele que ele comanda a aula, conduz. né? Isso aí. Mas essa é a ideia mesmo. As pontuações, as contribuições, elas são feitas no feedback, né? Então, as observações, elas são sem intervenção, elas buscam ser sem intervenção, né? Porque caso haja intervenção, nós não conseguimos identificar ali possíveis situações em que possa ser melhorado, possa ser aprimorado ali aquela aula. Então, nós buscamos sempre ali estar dando esse feedback depois, o que poderia ser feito, o que poderia ali estar sendo aprimorado. Então, esse feedback ele é feito posteriormente ali. Mais alguém gostaria de dar sua contribuição? Estamos abertos, contamos com contribuições aqui no chat, no vídeo. Então, prosseguimos aqui. Então, aqui nós temos uma relação. Por que observar? Então, como vocês sabem, o acompanhamento pedagógico, ele promove uma reflexão diária a partir da observação dos registros e do físico, a fim de conduzir melhor o processo educacional. Mas, na metodologia de observação, ali, a aula é em parceria. Olá. Boa noite, olá, sejam Oi, bem-vindos. Liriane, desculpa, a gente está com a turma de EAD Boa noite. Boa noite. E eu não vou conseguir participar. Está apurado, Rosana. Desculpe, eu Mas é que, Não assim, tem é uma problema, novidade para eles e para a gente. O material chegou muito em cima da hora. A gente está ensinando eles a acessar. E aí eu vou te falar sinceramente, eu vou ligar o meu computador e vou deixar aqui ligado. Sim, Rosana, é apurado. Não tenho o que fazer hoje. As mudanças, elas são assim, né? A gente entende. Tá? Me perdoe. Pode ficar tranquila, Rosana. Tá, obrigada. Então, aqui nós temos também que a metodologia de observação das aulas em parceria é possível transformar as experiências educativas dos professores em objeto de conhecimento. E esse modo, transformar as práticas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos.
Então, nós temos aqui quesitos que buscam trazer essa melhoria da aprendizagem. Então, quando o pedagogo ele está trazendo ali o acompanhamento do registro, é uma coisa. E quando nós temos aqui o acompanhamento em sala, é outra. Então, nós podemos analisar ali a desenvoltura, o que pode ser aprimorado, o que pode ser trabalhado naquela turma, visando as principais dificuldades, vivenciando o momento. Muitas vezes, o fato de vivenciar faz toda a diferença em sala de aula. Então, como objetivo aqui, nós temos apoiar as interações que são construídas entre o professor, os estudantes e os conteúdos trabalhados. Muitas vezes o próprio docente ele não percebe que uma pequena mudança em sua prática ela pode levar a resultados mais positivos. E uma pessoa de fora tem mais facilidade para apontar um caminho. Então, às vezes eu estou lá lecionando, dando minha aula e muitas vezes eu tenho alguma coisa a ser aprimorada, algum quesito ali na minha aula, alguma metodologia, algum material que eu possa estar trazendo e que possa estar oferecendo ali uma qualidade de ensino maior. E esse olhar de fora da situação pode agregar ali riqueza em conteúdo, ali riqueza em aprendizado em nossas turmas ali de EJA. Ele pode ser muito construtivo, esse olhar diferente. Então, o objetivo da nossa observação de sala de aula é justamente esse, é construir junto. Como nós vimos ali no vídeo do início da aula, o objetivo é fortalecer o grupo, o conjunto, não espionar, não criticar, e sim trabalhar de uma maneira a fortalecer o conjunto. Aqui nós temos uma atividade no Jamboard. Eu vou estar compartilhando o link aqui com vocês. Nesta atividade, vocês vão responder aqui o papel de cada um frente à observação de sala de aula. O papel dos professores, o papel do diretor e pedagogo, o papel do técnico. Então, todos aqui nós vamos permitir aqui o papel deles. Estou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu ver aqui um. Quem puder estar acessando ali o material. Então, no primeiro, vocês vão pôr uma nota adesiva, papel dos professores. No segundo, o papel dos diretores e pedagogos. E no terceiro, o papel dos técnicos. Então, na primeira folha, vocês colocam as notas adesivas para os professores. Na segunda, para diretores e técnicos. Diretores e pedagogos.
Deixa eu estar compartilhando aqui com vocês o Jamboard, todo mundo conseguiu acessar, então vocês vão pôr uma nota referente à observação de sala de aula e o papel de cada um. Vou compartilhar aqui o nosso Jamboard. Vocês vêm aqui, inserem uma notinha adesiva com o papel do professor, o papel do diretor e pedagogo e o papel do técnico. Na primeira folha ali do Jamboard, vocês vão pôr o papel do professor frente à observação. Qual seria o papel do professor ali, frente à observação? Já temos uma contribuição, dar uma aula ali normalmente, como na rotina, em sala de aula. Muitas vezes há essa mudança, a prévia comunicação, então, vou fazer uma coisa diferente, que vai vir alguém ali acompanhar a aula. Então, a ideia é que seja uma aula rotineira ali do nosso plano. Temos mais uma contribuição. Promover um ambiente acolhedor, melhorando a aprendizagem, passando a segurança aos alunos. Bem passado. Deixa eu colocar aqui o link. Por nada, João. Carlos João. Deixa eu ver se já tem. Do diretor pedagogo ainda não temos contribuição. E do técnico. Então, vocês vão pôr uma notinha adesiva, uma para o professor, outra para o diretor e pedagogo e outra para o técnico. Iriane, qual que é a pergunta mesmo para os professores? Para os três, no caso. Seria qual que é o papel na observação da sala de aula? O papel do professor, o papel do pedagogo e diretor e o papel do técnico. Na visão de vocês, qual seria o papel deles? Qual seria o papel dos professores, pedagogos e diretores e técnicos? Temos algumas contribuições aqui para professores, estou no aguardo aqui da contribuição para diretor e pedagogo, da contribuição para técnico. Para ir para outra página, é só você ir na setinha aqui do lado, pessoal. E já vai, próximo frame. Já vai mudar para o frame ali posterior. Aí vocês podem estar contribuindo aqui conosco o papel do professor, do diretor, do pedagogo, do técnico. São 3 frames.
Temos aqui mais contribuições. Contribui para melhorar a sua prática, sua metodologia, acerca dos conteúdos aplicados. Sim. Então, a observação ali, no caso do professor, ela vai estar alinhando ao aperfeiçoamento da prática, dos conteúdos. Na verdade, o fato da observação, ela é um fato bem amplo. Quando nós estamos ali trabalhando em conjunto, nós conseguimos ver ali possibilidades durante o nosso exercício da função. Então, eu tenho inúmeras possibilidades de melhoramento dessa função. Posso estar utilizando algumas técnicas, posso estar ali adequando a minha aula. Então, a observação ela veio para contribuir, para somar, nunca para criticar, para procurar erros, para espionar. Ela não tem esse ponto negativo, é mais para construção mesmo. Como nós estamos no processo ali da educação, nós estamos em frequente construção, então nós precisamos de uma atenção maior. Então, aqui eu tenho para o diretor ali e pedagogo, eles podem estar sugerindo novas metodologias, tanto o pedagogo como o diretor, eles visam, através de observação, orientar e contribuir para as aulas. Então, eles têm esses papéis ali como orientadores mesmo, como contribuintes para as nossas aulas. São papéis ali que podem ser destacados. E para o técnico, ninguém pensou nada pelo técnico. O que nós poderíamos estar citando ali para o papel do técnico? Está em branco lá na nossa lousa. Alguém poderia estar citando aqui alguma contribuição para o técnico? Sim, já estou encaminhando aqui o link. E como que nós podemos estar ali? Como que é qual que é o papel do técnico na observação? Qual seria o papel do técnico de núcleo? Ô, Liliane, o meu link, ele só tem o link de professores aqui. Quando você vai nessa setinha, tá vendo que tem 3/3 ali no meio? Ah, tá. Daí tem uma Desculpe, agora achei. setinha. Você Tá vai bom, nessa obrigado. setinha e dá certo. Tá, joia. E nós temos uma contribuição, que é observar o trabalho realizado. Quando nós pensamos numa visão externa, quando estamos vendo o caso do diretor e do pedagogo, ele não parece tão longe da nossa realidade, não é? Mas quando nós vemos o caso do técnico, ele parece ainda mais afora. Então, o papel dele na observação ele é mais externo, por ele não estar ali em contato conosco, professores. Ele está mais em contato ali com pedagogos, diretores. Então, muitas vezes o papel dele é visto mais externo ali por nós.
temos mais uma contribuição para os professores de ensino-aprendizagem, o professor e o aluno. Mais alguma contribuição lá, pessoal, para técnico, diretor e pedagogo? Técnico temos apenas uma. Temos também a visão ali de cuidado da frequência escolar. Eles realizam esse cuidado muitas vezes via o BI. Então, eles estão ali bem atentos ao sistema. Muitas vezes os dados que eles possuem são apenas do sistema ali. E esse papel dele se torna muitas vezes um papel mais ligado aos dados alimentados pelo sistema. Então, eles contornam, eles visam esses dados, eles repassam a importância desses dados, as orientações ao SAEB. Então, são questões assim bem levantadas ali no caso dos técnicos. Mas então seria isso, pessoal. Seria mais essa questão que nós temos também a questão de sugerir ali para o diretor e para o pedagogo. Nós não podemos ter essa visão precária da observação de sala de aula como algo a ser para criticar, algo negativo. Nós sempre devemos pensar como algo positivo para o nosso dia a dia em sala de aula. Vamos retornar ao material. Obrigado, pessoal, pela contribuição aqui conosco. Então, nós já fizemos essa atividade aqui do papel da observação de sala de aula quanto a professor, diretor, pedagogo e técnico. Fizemos a socialização desse material. Alguém gostaria de comentar mais algum ponto, algum quesito para aprimoramento, para conhecimento? Lembrando que o nosso grupo aqui estamos todos em colegas, então vamos debatendo temas para podermos crescer juntos. Então, se alguém gostaria de comentar ali sobre a observação de sala de aula, esteja convidado. Aqui temos alguns conceitos importantes. Então, a observação da sala de aula como ferramenta de mediação da aprendizagem. Então, a mediação, ela melhora a qualidade da aula, os resultados no processo de ensino-aprendizagem, que nós temos um ciclo. Nessa imagem, nós podemos notar um ciclo. Nesse ciclo, nós podemos citar aqui como início o planejar o acompanhamento. Então, tudo vem de um plano.
pedagogo, o diretor, vai sentar junto com o professor ali na hora da atividade, vai dizer, ó, que dia que eu posso estar vindo observar a sua aula, vindo acompanhá-la. Daí, mediante a esse fato ali de comunicação com o professor, vendo as possibilidades de dias, melhores dias, nós podemos também ali citar a importância do avaliar o processo. Então, como que eu avalio o processo? Eu vou seguir alguns requisitos que nós vamos ver nos slides aqui posteriores, voltados a questões. Se o professor ele atende todos os alunos, circula entre a sala, se o professor ele atendeu aquele aluno que não fez atividade, se ele foi lá e conversou com esse aluno, se o professor ele teve uma linguagem clara, que os alunos conseguissem compreender o que ele estava solicitando, o que ele estava explicando, se os alunos participaram da aula, se ele ofereceu atividades diversificadas, se houve ali esse desenvolvimento, se o professor colocou a aula dele com início, meio e fim, se ele colocou esse planejamento. Então, vai ser tudo isso explicado quando for para marcar o horário ali da observação com o professor. Ó, professor, eu vou observar a aula, nós vemos esses requisitos aqui para observação. Daí é feito o quê? Uma reestruturação ali das ações. Nós temos ali que reestruturar as ações propostas. Pulou o slide. Não pulou. Aqui. Reestruturar essas ações. Então, se eu estou em sala de aula, tem um problema ali pontual. A observação ela serve para isso, para me mostrar uma outra alternativa que eu possa estar implementando nas aulas posteriores para dar atenção a este ponto ali que está na minha aula ali, precisando de uma atenção ali. Então, aqui depois dessa observação é feito o quê? É feito o feedback. Então, novamente, o diretor conversa, ó, dia tal, vou te dar o feedback. O feedback ele não é dado no mesmo dia que tem aula. Observo você na segunda aula, na terceira aula, se tem hora de atividade, eu sento e já te dou o feedback. Não, é feito alguns dias ali posteriores à observação, é feito feedback. Esse feedback, o observador, ele vai relatar pontos positivos de sua aula, vai iniciar ali te dando pontos positivos, pontos que vocês têm ali facilidade, pontos bons, fortes em sua dinâmica. E posteriormente, se tiver alguma análise ali que possa vir a contribuir com o seu trabalho, vai ser feita, ó, que tem alguma coisa que pode melhorar, que pode vir a contribuir. E essa ação talvez pudesse ter sido mais satisfatória se fosse realizada com outra metodologia. Então, são pontos que vêm a contribuir, nunca a julgar, a criticar. Não é essa a questão da observação mesmo. Que nós temos a importância, é preciso planejar. É preciso planejar e devemos planejar, né? Não é só o professor que planeja quando está montando a sua aula. O que é? É o diretor e pedagogo que planejam também. Então, quando eles vão observar, é feito o quê? A conceitualização. Então, o diretor, o pedagogo senta ali e diz, ó, a observação é o processo de acompanhamento de uma determinada aula sua.
em que eu vou estar em alguns momentos ali observando as suas atividades, o decorrer ali da sua disciplina. Temos também a comunicação, então deixe todos os passos bem claros para o professor. Como assim bem claros? Esclareça o processo, o que você vai estar observando, que é o que nós vamos ver na tabela posterior, que são os critérios de observação. Eu vou estar observando se o professor ele andou dentro da sala, atendendo, se ele organizou a sala de uma maneira em que a atividade possa ser realizada satisfatoriamente. O observador vai deixar bem claro todos esses passos para o professor. Então, o planejamento ali, ele requer uma pauta. Vão ser critérios ali que serão avaliados. Também temos a intencionalidade, então o objetivo é colaborar. Então, nós devemos ali estar sempre colaborando, construindo junto com o professor, não com aquele intuito de criticar, de só ver o lado negativo. Nós vamos colaborar, vamos trazer questões ali. Muitas vezes o problema que eu tenho em sala de aula, ele pode ser resolvido com, às vezes a solução não está em mim, ela está fora de mim. Como o Cortelas relata em uma de suas palestras, que um dia ele estava organizando a sala e ele estava, as cadeiras estavam muito longe do palco. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava puxando fileira a fileira próxima do palco. Estava iniciando essa mudança. Daí vieram o pessoal que trabalhava no teatro, veio e perguntou, professor, o que você está fazendo? Ele disse, está muito longe aqui do palco e eu estou querendo trazer as fileiras mais para perto. Vocês me ajudam? Nós ajudamos. Daí eles fizeram a pergunta final, mas pode ser do nosso jeito? Cortella respondeu, claro, pode sim. Ele pensou que todos se organizariam ali de uma maneira a virem puxando todas as fileiras ao mesmo tempo. E não foi o que aconteceu. Eles foram, pegaram a última fileira e trouxeram à frente. E ele estava fazendo o processo de puxar fileira por fileira. Estava errado o que ele estava fazendo? Não. Era a solução mais rápida? Não, também. Então, muitas vezes, a solução estava fora daquela pessoa. Como ele diz, a solução estava fora de mim. Então, ele veio outras pessoas com outras ideias que viam a situação de fora e puderam compartilhar uma solução diferente da dele. Então, a parte interessante que ele fala é onde estava a solução. Estava fora de mim. A maneira como eu estava fazendo era errada? Não, mas não era a mais satisfatória para o momento. Então, nós podemos ver a observação de sala de aula como esse exemplo. Muitas vezes eu estou trabalhando lá com o meu aluno. A maneira que eu estou trabalhando está errada? Não. Mas, às vezes, a maneira mais satisfatória, ela está fora de mim. A maneira que pode ser feita melhor, ela está fora. Então, a ideia está fora. Nós podemos trazer isso. O nosso planejamento aqui da observação, ele é visando isso. Visando essa solução que pode estar fora. Nós temos também ali o compromisso formativo, que é uma postura, né? Todo profissional ele vai ser analisado ali a postura do educador frente às situações adversas que nós temos em sala de aula. A quebra de resistência, que é uma cultura de parceria. Então, muitas vezes é comum
Agora, nós temos as observações de diretores e pedagogos. Os dois devem realizar as observações. O que acontece? O professor, às vezes, é resistente. E essa é a fala ali de quebra de resistência. O professor, ele diz, não, na minha aula ninguém entra. Na minha aula eu não quero nem ninguém aqui. E cabe ao diretor, ao pedagogo, fazer essa quebra de resistência, fazer uma cultura de parceria. Ninguém veio ali para criticar, ninguém veio ali para julgar. Muitas pessoas têm uma visão pré-formada das coisas, põem numa caixinha. E essa visão ali, ela deve ser moldada aos poucos. Como nada é de repente, nós temos que moldar essa visão aos poucos. E o último item ali é a devolutiva. Apontar caminhos e não criticar. Esse é o item mais importante de todos estes aqui do planejamento da observação. Então, seja o diretor, seja o pedagogo, ele não deve criticar, ele deve apontar caminhos, possíveis soluções para os problemas que estão sendo vivenciados em sala de aula. Que críticas, visões negativas, não é o que nós buscamos. Nós queremos ali caminhos, soluções. Como dizia o Cortella, a solução não estava em mim. Nós queremos isto. Aqui nós temos o melhorar sempre. Então, a observação é uma ferramenta de análise, de pesquisa. Então, ela é usada de forma cautelosa, somos uma frente de trabalho. E ela é voltada para a formação continuada em serviço. Nós precisamos ali verificar as interações entre professores, alunos e conteúdo, e de que forma elas podem se tornar tema da formação continuada na escola, com vistas a colaborar na melhoria da qualidade da educação. Então, muitas vezes o problema que o pedagogo ou o diretor observa na aula do professor de matemática é o mesmo problema que ele observou na aula do professor de ciências. É o mesmo problema que ele observou na aula do professor de artes. Então, essas interações aqui, que devem ser o tema para as formações, nas formações continuadas, para que possa ser visto algo que esteja ali presente como um empecilho ali na instituição, que possa vir a ser trabalhado com todos nas formações, de uma maneira colaborativa e construtiva, principalmente. Aqui nós temos as etapas da observação. O antes é o meu planejamento, eu sentar com o professor, explicar o que é ali a observação, dar o processo de preparação para a minha observação, os instrumentos que podem ser utilizados, todo esse processo ali de preparo. O durante, ali nós temos a efetivação dos instrumentos, dos critérios previamente estabelecidos, no acompanhamento da hora atividade. Então, é importante que se escolha um local estratégico ali, seja em sala de aula, para que evite interferir na dinâmica de trabalho do professor. Então, eu quero ali trabalhar, fazer uma observação, vou observar o professor muitas vezes lá na hora que ele está com os alunos trabalhando as plataformas. Ele não está ali conseguindo desenvolver verbalmente o conteúdo. Ele já fez essa desenvoltura em sala de aula antes de seguir para as plataformas. Então, não é um local ali que possa vir a contribuir tanto quanto o esperado da proposta.
O depois é o feedback. O feedback, ela é os pontos que eu posso estar aprimorando, os pontos que eu posso estar planejando ali para o meu professor, dando essa devolutiva, sempre de forma agendada, de dia, horário, sempre registrado ali e devolvendo ali para o professor as questões primeiramente positivas. Eu nunca vou chegar lá e vou dizer, a tua aula foi isso, foi aquilo, vamos melhorar aqui. Não, vou chegar lá e vou citar, ó, a sua aula apresentou vários pontos positivos, eu vi que você desenvolveu ali o conteúdo com planejamento, com início, meio ali, finalizou ali com a retomada de principais conceitos. Isso foi interessante, você teve uma boa desenvoltura em sala de aula, atendeu a todos os alunos, caminhando entre a sala, vendo quais que tinham necessidades e dificuldades. E se houver ali algo a ser aprimorado, trazer ali, tem uma dica para te dar, tem um ponto aqui que você pode aprimorar. Essa estratégia, talvez nessa turma possa ser aplicada de uma maneira diferente. Esse conteúdo aqui tem uma estratégia legal para aplicar. Então, vai buscar ali, primeiro trazer os pontos positivos e depois, se tiver ali algo a ser aprimorado, buscar esse aprimoramento. Aqui chegou a parte interessante que é para ser repassada a todos os professores para observação. Então, nós temos os quesitos de frente de observação e o critério de observação. Então, eles vão estar observando processos e estratégias de ensino-aprendizagem, onde eu vou estar vendo alguns critérios. Esses critérios se o professor ele propiciou atividades que garantam a recuperação contínua na forma satisfatória, ele deu essas atividades ali com uma recuperação, todos os alunos conseguiram fazer. Esse professor, ele adequou a linguagem, a informação, explicação, quando não compreendida pelos alunos. Às vezes tem alguns termos científicos, termos que os nossos alunos não compreendem. Então, nós temos que fazer essa adequação de linguagens. Esse professor fez essa adequação, trouxe uma linguagem ali clara para os nossos alunos, de fácil entendimento, fácil compreensão. As informações são apresentadas em uma sequência lógica: apresentação do tema, aprofundamento, desenvolvimento, fechamento com o resumo das ideias principais. Se esse professor ele apoiou em sua aula um início, um meio e um fim, com essa retomada, temos ali outra frente de observação, que é a otimização do tempo. Então, os alunos que não terminaram as atividades, nós sempre temos esse aluno que não termina durante a aula. Eles recebem a orientação especial para que mantenham-se no ritmo da turma. O professor percebe que esse aluno não fez, o professor chega lá e conversa com ele, você está precisando melhorar, aqui você precisa manter o ritmo aqui com a turma, vamos tentar mudar aqui essa maneira que você está fazendo, vamos aprimorar aqui. Esse professor teve essa conversa com esse aluno que não conseguiu terminar. Esse é um dos pontos observados, que às vezes o professor fica só lá na frente da sala e não sabe quem que fez, quem que não fez, e nós temos ali que saber isso. Outra frente de observação é a otimização do espaço. O professor ele circula pela sala de aula contemplando a todos os alunos em diferentes momentos. Então, esse professor ele caminhou pela sala, ele atendeu as dúvidas dos alunos. Outra coisa que seja observada.
A disposição dos alunos está adequada à aula ou à aula planejada? Se o professor planejou lá uma didática, lá, deles representarem uma figura em desenho que estava lá no Educatron, por exemplo. Todos os alunos tinham um acesso bom à imagem do Educatron, todos eles conseguiam ali acessar esse conteúdo. O professor organizou a sala em meia-lua para que todos tenham uma visão boa. Como que o professor geriu essa aula? Geriu de uma maneira normal ali, as carteiras enfileiradas, ou deu uma organização, otimizou o espaço para que possa ser feita essa transição? Às vezes é feito os grupos e não tem como as pessoas passarem ali pelo meio, tá? Os grupos muito colados. O professor fez essa otimização de espaço para que possa haver ali a circulação, para que possa estar atendendo a todos os grupos. Como que é feito? Outra coisa a ser observada. Agora, a frente de observação da comunicação. A apresentação das informações acontece de modo diversificado. Ela é verbal, visual ou sinestésica, que é essa mistura dos sentidos ali. Como que é essa apresentação das informações pelo professor? O professor deu uma aula só dialogada, deu uma aula verbal ali, ou ele trabalhou mais com figuras, trabalhou mais o visual, ou ele trabalhou esse sinestésico ali, trabalhando esses sentidos. O professor, ele usa o tom de voz adequado e atenta-se a todos os alunos. Às vezes o professor fala baixinho, e os alunos não se atentam, como que é feito? E a promoção do diálogo durante a exposição, com questionamentos, sugestões, o professor questiona os alunos, pergunta para eles como que se eles gostariam de participar, faz questionamentos, os alunos fazem sugestões, como que é feito? São esses os critérios de observação. Então, quando vocês estão sendo observados, esses são os critérios que estão sendo levantados pelos diretores e pedagogos da sua aula. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de observar, fazer uma observação aqui? Então, vamos para o nosso trabalhinho. Pessoal, nós temos um trabalho em equipe agora. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão analisar uma aula de 5 minutinhos aqui e ver se essa aula ela está utilizando os critérios que eu apresentei no slide anterior, esses critérios aqui. Se ela está utilizando esses critérios. Então, eu vou passar o link aqui do vídeo para vocês. Se vocês puderem salvar esse link aqui, que daí vocês vão para as submits, mas vocês precisam ter salvo esse link aqui. O nosso material, ele fica também lá no nosso mural. Qualquer coisa, vocês podem acessá-lo lá. Lá tem os critérios que eu vou estar observando nessa aula, que foi os que eu apresentei agora para vocês. A aula que vocês irão observar em grupos é esta aqui, ó, que eu postei no chat agora. Então, salvem esse link, que é esse que vocês vão acessar. Agora eu estarei abrindo aqui as salas temáticas, que é onde vocês vão assistir a aula e vão discutir. Nós temos 20 minutos para essa atividade. Deixa eu abrir aqui a sala.
Apareceu ali na tela de vocês um recadinho. Daí vocês apenas clicam em aceita participar ali. Pessoal, vocês têm que clicar lá daí. Um pouquinho essa nossa. Eu já chegou de papo para falar, tá? Eu vou retomar rapidinho essa explanação de vocês. Deu certo de entrar na reunião, André? Sim, Fazer uma análise mais Então você está nas duas, então. estou nas duas. Como é um assunto novo e é um assunto.
Rosana ficou sozinha comigo. Deixa eu liberar o microfone. Você me desculpa, mas, gente, eles mandaram esse material para a gente segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ai, complicado, né? Nem professor, nem aluno, nem eu, ninguém conseguiu ver. E fora que a gente está com falta de professor para atender, inclusive o EAD. Daí é um Aí, problema. então, e as aulas do EAD são segundas e quartas. Então, hoje é a primeira quarta-feira, na segunda-feira veio 4 alunos, hoje tem 20 dentro da sala. Então, eles vêm um dia no presencial, então? Eles vêm, em médio, 2 dias no presencial. Então, E daí, o secretário já disse que não é totalmente EAD, ele já chamou de semipresencial. Porque é um semipresencial, né? sim, se eles Não é um vêm, EAD, é um ensino híbrido. se eles vêm ali presencialmente, ali 2 dias na semana, é um semipresencial. Semipresencial. E é um híbrido com a parte de EAD disponível para ele fazer na hora que ele quiser, mas segue o mesmo cronograma do presencial, e são 20 semanas igual ao presencial. Eu acho que vai funcionar, mas eles vão ter que fazer algumas adequações, tipo, o professor só tem uma aulinha presencial para fazer as avaliações e esclarecer dúvidas e uma aula para chat. Você acha que dá conta? Ah, é difícil. Então, eles vão ter que liberar mais aula para o professor. E eles não querem. Daí complica, né? Como é que é uma professora de geografia vai conseguir fazer, porque a avaliação é toda feita no presencial, né? E segue o mesmo esquema do bimestre, que é o mesmo cronograma, o mesmo calendário. Como é que ela vai fazer ler o material, porque a avaliação que ela vai preparar, a atividade que ela vai preparar, tem que ser em cima daquilo que eles estão postando, não pode ser algo muito fora. E daí essas aulas que eles estão online são os professores mesmo? Ou como que é Não, feito? não é Meet. É um material que eu não sei de onde que eles tiraram, porque aquilo não me parece ser o material do SESI, porque está muito. Ai, tá gravado, né? Então deixa quieto. Material assim, tá muito estranho, tá? Com uma vídeo, um vídeo lá do YouTube. Eu estou falando da aula que eu vi, que é de geografia, aula 1. Aí tem uns exercícios para fazer, mas beleza, isso eu achei legal. O exercício não é avaliativo, ele é de fixação, porque daí assim, tente de novo, se você não acerta, tá? Mas a avaliação é presencial. E daí, sabe aquele curso que a gente fez? Nada a ver. Daí ele é perto, Porque né? Pura, né? o professor não tem tempo. Isso que a gente está aprendendo, nada a ver. Como é que ele vai fazer uma técnica, uma metodologia ativa diferente com uma aula de geografia? Uma aula. E que horas que ele vai ler o material que a sede postou? Daí é puxadinho. E ele é uma aula semanal daí. Ou é só Ele dá uma irregular? aula semanal presencial e tem uma aula para responder as dúvidas via chat. Ah, E acompanhar as planilhas e ver se o aluno está evoluindo. A turma tem 20 alunos, tem 22 alunos. Gente, 50 minutos não dá? daí é apurado. Você consegue ver em 50 minutos? É apurado. Se todos os alunos passaram pelo aplicativo? Não consegue. Tem que Eles, fazer tudo cuidado. bem, é experiência, né? Aí o povo tem que estar aberto para aceitar, né?
as colocações, porque senão não vai evoluir. Eu aposto no EAD, mas um pouco diferente do que eu estou vendo acontecer. Daí Eu trabalhei com esse tipo misto. Eu fui tutora do pró-funcionário. A gente tinha 15 horas aulas. Não, como é que é? 28, 12. 12 horas aulas para preparar material, para ler, para ver, para acompanhar aluno, entendeu? E era um EAD, só que com apostila, que já vinha lá do MEC. E eu, sinceramente, acreditei que eles iam usar essas boas experiências. que ele ainda está piloto, né? Vamos ver se muda, né? Aí hoje estou aqui com o pepino correndo atrás. Mas agora deu uma folguinha? Então, agora deu. Eu Ah, vim conversar com o professor e passei aqui para ver se o computador estava conectado aí. mas que bom. Você não quer dar uma entradinha ali no grupo Porque para já está debater na o tema? internet da escola, às vezes cai. Você não quer ali no grupo debater um Putz, pouquinho o tema de observação? É só você aceitar o convite que quer. o ruim é que eu tenho que atender o professor que acabou de chegar, Ah, daí é que puxado. é, né? Que Aham. Mas tranquilo, então. é, Pode. por isso que eu falei, hoje, me Hoje está desculpe, puxado. sinceramente, é para cumprir protocolo, só porque. Que daí vocês estão em adaptação e exige, né, de vocês. Hoje tá. Normalmente tem, mas a semana é a semana de retorno, né? Aham. Mas é isso. Mas eu peguei alguma coisa aquela hora que você estava falando da observação, e eu acho que se quando é nesse foco mesmo, eu concordo. Uma outra pessoa, às vezes, pode ver aquilo que a gente não vê, viu? Às vezes precisa ser dito. Exatamente, essa parte é importante. Que a gente às vezes está num mundo ali tanto fechado. Beleza, Lili. Beleza, pode ficar tranquila, Rosana. Oi? Pode ficar tranquila aí. Tá Segura a bom. sua correria aí. Tô tranquila. Tchau, até semana Bom, que vem. só deixa Mas aqui eu vou logado com nós. deixar ligado aqui. Aham. Aham. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.
Boa noite, pessoal. Ali, sejam bem-vindos no retorno das aulas temáticas de vocês. Gostaria de saber quem que gostaria de começar a discutir o tema conosco. Quanto a esses critérios ali de observação. Pode falar, Donis. Só um pouquinho. Todos assistiram o mesmo vídeo? Sim, todos. Eu não sei se foi no nosso caso, tivemos bastante dificuldade para escutar o que a professora falava. Não conseguimos escutar praticamente nada. Muito ruim a gravação do vídeo. Trava muito. Mas assim, nós, pelo que deu para entender, né, ela fez uma dinâmica e a distribuição dos alunos acho que foi correta, né? Porque para aquele tipo de dinâmica eles tinham que ficar em pé, em círculo, então ali ficou bem, os alunos estavam bem dispostos na sala. Aí o que aconteceu? Houve a interação, que acho que o objetivo era a interação, né, entre os alunos, mas não entre todos. O que deu para perceber que só o que estava do lado é que recebeu o abraço, se apertaram as mãos, né, quando ela falava paz, mas não houve a interação de todos. Eu acho que teria que, na história, ter algum momento em que eles trocassem de lugar, ficassem perto de outro colega, né? E também nós conversamos no grupo ali que, quando ela lia a história, não dava aquele tempo para que eles parassem de falar, né, de dar risada, para dar continuidade. Eu não sei se eles conseguiram escutar, né, totalmente ali o conteúdo da história que ela estava contando. Então, deu para perceber também que ela transmitiu algum conteúdo ali ou não. Porque a gente não conseguiu escutar se tinha algum conteúdo por trás dessa dinâmica ou se era só uma dinâmica de interação entre os alunos. Faltou uma certa organização. Se teve, assim, mas eu acho que por falta da gente não conseguir escutar o que ela lia, né? Se a gente tivesse escutado bem, a gente conseguiria. Mas a intenção foi boa, né? Eu achei. Foi boa, né? Foi. Os alunos participaram, né? Assim, foi positivo. Sim. Mas a ideia é essa mesmo, de vocês analisarem, de vocês fazerem esse papel de observar e levantar esses pontos ali que nós estamos debatendo. No outro grupo, alguém gostaria de falar? Deixa eu ver, a Donis e a Andréia são do grupo 2. Grupo 1, alguém gostaria de falar? Temos a Adriane, a Adriele, a Carmen, a Joyce, a Tatiela e a Vanderleia do grupo 1. Quem que ficou de orador? É igual a professora falou ali, estava bem confuso da gente poder entender o que ela estava relatando ali na aula, né? E alguns alunos participaram, outros não. A gente viu que ela envolveu questão de religião ali também. E tem bastante alunos com dificuldade, pelo que deu para ver ali. Sim. Talvez tivesse direcionado mais uma atividade mais lúdica que envolvesse todos, não só aqueles que ficaram por primeiro ali, né? Talvez a professora pudesse repensar numa outra metodologia, talvez uma outra atividade, né? Mais dinâmica, né? Mais acolhedora, não sei. Sim. Mas é essa a ideia mesmo, que vocês revejam ali, observem e levantem esses pontos. Mas... Até mesmo porque ela teria que pensar na dificuldade de cada aluno, né? Para ela poder estar interagindo ali com eles, né? Sim, é essa mesmo a ideia. Levantaram pontos parecidos aqui. Deixa eu Não sei ver. se alguém mais viu uma questão diferente. Alguém mais do grupo viu alguma outra questão? Gostaria de pontuar?
Eu sou do grupo 3, tava eu e a Eliane, acho. Eu gostei, assim, da apresentação dela, né, como professora. A organização do espaço, né, era dentro da sala de aula, então tava bem pequeno. Assim, gente, a gente viu ali que alguns eram mais participativos, outros estavam mais tímidos, né? Mas eu acho assim que é normal, né? Porque a gente nunca encontra, até mesmo aqui vamos pensar no grupo, né? Tem uns que já participam mais, tem uns que já ficam mais, né? Então, nunca vai ter aquela participação 100%. Mas então, de uma forma geral, assim, eu gostei da aula. Organização da aula. Uhum. A Carmen gostaria de contribuir? Sim, Lili, eu achei assim que faltou deixar claro qual o conteúdo que ela estava trabalhando, qual o objetivo que ela queria com aquela aula, né? Deixar claro para os alunos isso. Faltou um pouco de clareza. A metodologia até poderia ser avaliada de outra forma se a gente soubesse qual que era o conteúdo, qual que era o objetivo daquela aula. Eu penso assim. Sim. Visões diferentes, pontuações diferentes do mesmo tema ali da mesma aula. A ideia é essa, nós vemos como um todo ali. Obrigado, pessoal, pela contribuição. Mais alguém gostaria de contribuir? Então, vamos refletir aqui um pouquinho. O feedback formativo ele é importante para que o ambiente de aprendizado ele ocorra. Então, no feedback ali, nós vamos levantar pontos para aprender, que nós temos como fazer um feedback formativo. Então, nós vamos destacar pontos importantes em relação ao que está sendo analisado, perguntar e instigar o interlocutor para fomentar o diálogo, orientar o diálogo para gerar conclusões e destacar sempre o que faz sentido para os dois. Estabelecer metas de ação para que possam ser retomadas no próximo momento de feedback. Então, o nosso feedback é montado desse sistema aqui, para contribuir mesmo, para enriquecer ali a nossa aprendizagem. Aqui nós temos um pouquinho aqui da observação, que temos algumas dicas das conversas difíceis, que são as conversas da observação. Então, nós devemos fazer ali um acolhimento profissional, em que a devolutiva irá acontecer, fazer o agradecimento, utilizar palavras que gerem um vínculo com a conversa, e focar na tarefa, não como no sentido que a pessoa possa ter. Foque na tarefa, não no sentimento que a pessoa possa ter. Foque no construtivo mesmo. Ouça atentamente o que a pessoa diz, procure não interromper, cuide para não ficar ansioso, apresente alternativas frente ao trabalho, aos problemas ali apresentados em sala de aula. Então, muitas vezes, criticar sem apresentar uma alternativa fica complicado. Então, essa é uma alternativa ali da conversa difícil. Apresentar uma solução para as pessoas e terminar agradecendo pelo momento de feedback, combinando os próximos encaminhamentos, sempre de uma maneira colaborativa. Eu ajudo você e você me ajuda. E juntos fazemos a educação ir para um processo satisfatório e de sucesso. Nós temos o link da avaliação da nossa reunião, deixa eu postar aqui. No chat. Enquanto vocês preenchem o link da avaliação, eu vou fazendo a chamadinha aqui rapidinho. A nossa turma ali para preenchimento é a turma M.
Adonis. Está ali conosco. Presente. Tá aí. Adriele. Presente. Alexandre. Andréia. Presente. Camila, não. Carlos. Presente. Carmen. Presente. Presente. Ok. Cláudio. Não. Eliane. Está ali conosco, Eliane. Eva, não. Joyce. Está ali conosco. Carla. Está aqui conosco. Maísa. Não. Rosana está ali conosco, em atendimento ali. Catiele. Presente. Ok. Vanderléia. Presente. E Daiane. Então, pessoal, se vocês puderem abrir as câmeras para nós estarmos tirando o nosso print, finalizando a nossa reunião. Quem puder estar abrindo, eu agradeço. Então, tiramos o print no 3, então. 1, 2, 3. Ok. Gostaria de agradecer a participação de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Boa noite, então, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Pessoal, tem alguma dúvida em que eu possa ajudá-los? Eu estou à disposição. Caso não hajam dúvidas, estarei encerrando aqui, neste momento, chamada.